Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Convido a Jerusa Hara, diretora executiva da BAV. Bom dia especialmente aos associados à BAV que sempre acompanham aí nossas manhãs de conhecimento. Hoje eu estava aqui pensando agora cedinho, como que viajar nos dá a chance de experimentar uma vida que não é a nossa, né? Nos dá a chance de viver uma coisa que não é o nosso dia a dia. Quando a gente tem a oportunidade ainda de ir para uma viagem internacional, de estar fora do país, essa sensação de viver por um período uma vida que não é a nossa é ainda mais intensa, porque a gente está num outro local, com outras paisagens, com outra língua, outro idioma, clima, outro estilo de vida, hábito, gastronomia, educação. Tudo isso aí é uma vida que não é nossa, mas que a gente pode viver por um período, né? Eu acho que é isso que encanta tanto as pessoas numa viagem. Isso é uma coisa que realmente só viajar nos proporciona, porque a gente até pode estudar sobre tudo isso, aprender sobre povos e culturas, mas viver uma outra realidade é completamente diferente. E hoje a gente vai falar aqui de um destino que tem um monte de coisas que a gente vê em filme. Sabe aquelas coisas que a gente vê em filme e tem vontade de experimentar. Porque assim, quem que nunca pensou, vendo um filme, nossa, que legal que deve ser viajar de trem, ou que legal que deve ser rodar esse país num motorhome, será que é legal, será que é difícil, será que é fácil, será que é confortável? E essa sensação de estar aí no meio de um monte de neve, o que será que a gente come para se esquentar, né? Imagina agora você tem um destino que tem tudo isso aí, e além de tudo, ainda tem dois idiomas, né, para você escolher, inglês ou francês, né? E é isso que a gente vê no Canadá. Mas não sou eu que vou falar de Canadá. A gente vai trazer aqui uma verdadeira autoridade para falar de Canadá. Acho que a maior especialista no destino do Brasil, que é a Sheila Nassar. Muitos de vocês já a conhecem. Ela é uma grande amiga, uma profissional que eu admiro muito e que vai poder contar nos detalhes tudo que o Canadá tem a oferecer para nós brasileiros. E além dela, a gente vai ter também a Sandra Lúcia Paceto, que vai também nos falar como é ir para esse destino na melhor companhia aérea da América do Norte, a Air Canada. Então, meninas, Sheila, bem-vinda, Sandra, bem-vinda, é com vocês. Muito Bom obrigada. dia, bom dia, Jerusa, bom dia, meninas da Bave, bom dia, pessoal, bonjour, hello. Sandra, fale um oi para todo mundo aí. A gente vai começar a apresentação com destino, mas depois vem a companhia aérea. Você está sem som, Sandra. Pessoal, que bom que vocês estão por aqui hoje. Fala, Sandra. Hello, bonjour, muito bem-vindos, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês e que nós tenhamos um excelente treinamento. Pode continuar, Sheila. Até já. Combinado. Eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. Jerusa, muito obrigada pela introdução. Acho que você falou muito bem e falou muito bem também sobre o que é esse destino, né? E o que ele vai trazer para a gente. Então, essas experiências de viagem que a Jerusa falou que dão vontade da gente viajar, acho que é o que a gente vai ver hoje nessa manhã, né? Eu queria, me apresentar para vocês. Então, como a Jerusa falou, meu nome é Sheila Nassar, sou da Vibra. A Vibra é a nova marca da Vertebrata. Vertebrata é uma empresa que está no mercado de turismo há 25 anos e a gente criou e coordena o Extraordinário Canadá. Então, nós não somos o órgão oficial do turismo canadense no Brasil, mas nós somos o maior grupo de empresas e órgãos públicos que se uniram para divulgar o destino aqui no país. Dentro dessas empresas que a gente está vendo aqui, a gente tem 11 parceiros canadenses, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui nessa apresentação. Os da Costa Oeste, eu já deixo o convite para a próxima, porque a gente vai falar deles na próxima apresentação aqui, junto com o ICABAV da ABAV. E as empresas que estão com a gente, que são brasileiras e que já estão na segunda fase desse pool que começou em fevereiro do ano passado, são a Abreu, a CT Operadora, a Flote, a Lusa Nova, a Personal Canadá, a Trade Tours, a TT Operadora e a RCA, que recém entrou no pool.
A gente tem outras empresas que já estavam antes e que estão em fase de adaptação para a fase 2 do projeto, que se iniciou em março desse ano, e que a gente tem algumas demandas, então eles estão se adaptando, mas estão com a gente no projeto, que é a BRT, a Diversa, a Queensbury que Buy, né? New Age e Orinter e a Mondiale também, que é uma nova operadora, está em fase aí de entrada nesse projeto, que tem o objetivo de trazer para vocês o Canadá, com toda a sua potencialidade e oportunidade de negócios, e o nosso objetivo é fazer com que vocês efetivamente possam vender e vender melhor. Então vamos, hoje é o dia que se inicia a Copa do Mundo, né? Então, a gente quer falar sobre esse grande país que faz parte aí dos outros dois que a Copa vai ser jogada. O Canadá, para a gente ter uma ideia, ele vai do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Ele é o segundo maior país do mundo. Também é margeado pelo Oceano Ártico. E ele tem essa Baía de Hudson aqui que a gente está vendo, que é muito interessante geograficamente, porque aí fica a cidade onde tem mais ursos polares do que gente. Então, a gente vai falar hoje sobre as duas maiores províncias do país e mais populosas, que são aqui Ontário e Quebec, no Atlântico Canadense, tá, gente? E aí depois a gente vai falar sobre Alberta, British Columbia no próximo e sobre os territórios aqui do Noroeste e Yukon, onde a gente avista auroras boreais e também de Manitoba. Então, eu vou mostrar para vocês agora onde os canadenses estão pensando em ver alguns dos jogos da Copa do Mundo, né? Eles têm uma proposta para ver esses jogos na natureza. Mas antes disso, eu quero contar e lembrá-los e pontuar, porque isso é um carimbo que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que o Canadá tem o dólar canadense mais barato que o dólar americano e que o euro, e isso faz uma diferença significativa no dia a dia de viagem. A gente estava lá agora com muitos operadores de turismo no Rendezvous Canadá, e a gente pôde ver que a comida custa um preço similar ao que custa nos Estados Unidos, por exemplo, mas ela está em dólar canadense, o que já traz uma economia de no mínimo uns 30, 40%. Então é importante lembrar sobre isso. Outra coisa é que o Canadá tem acordo para que não haja bitributação entre os países. Então, o operador que paga diretamente no Canadá, ele pode fazer a revenda desse preço pelo dólar canadense, o que faz com que o terrestre saia mais barato também. Então é bom a gente lembrar disso. A gente tem nesse país aurora boreal, urso polar, trens, 450 mil quilômetros de parques nacionais, e isso impacta muito a viagem. A gente vai entender porque a gente passa por ambientes naturais em todos os momentos em que a gente se desloca de um lugar para outro no país. Isso tem um impacto visual muito grande da natureza na nossa vida e também da fauna, não só da flora do lugar, mas também da fauna, né? É também o lugar que concentra 20% da água doce do mundo e as cidades elas estão super próximas da natureza, o que faz com que a gente tenha um grande. Deixa eu só ver como é que eu consigo tirar isso daqui, não sei se eu consigo. Bom, enfim. A gente tem uma grande possibilidade também de ver água e rios e lagos e cidades que vivem no entorno dessas águas e que aproveitam dessas águas. Em relação a ambientes urbanos, a gente tem a segunda maior cidade francófona do mundo, que é Montreal. É um país bilíngue, francês e inglês, mas ele fala muitas e muitas outras línguas, e a gente já vê isso na hora que a gente entra num voo da Air Canada. A gente tem o francês e o inglês como línguas oficiais e sempre, no mínimo, mais duas línguas. Nos voos de Brasil, português e espanhol, ou alguma outra ainda. Em um dos voos que eu fui tinha árabe, por exemplo. A gente tem parques de diversões temáticos, então, assim, vinícolas para viagens de enogastronomia e também para viagens em família. E é tudo isso que a gente vai ver nesse momento, em que a gente está aqui juntos, né? E aí agora a gente vai ver onde o canadense oferece para o visitante internacional ver alguns jogos da Copa, justamente por tudo isso que eu falei, por ambientes lindíssimos, com foco na natureza e próximos a ambientes em que existe água e rios e lagos e etc.
Então, quem quiser pode ver a Copa em ambientes naturais, rodeados pela natureza, muito próximo a todas as cidades. Isso mostra muito o que o país é. Falando sobre um roteiro muito básico de quem está pela porta de entrada ali do Canadá, na costa leste, a gente vai começar com Toronto, né? Então, Toronto é o maior hub, de entrada do país, né? E aí a gente vai entender um pouquinho geograficamente como é que esse roteiro aí funciona. Ele pode ser feito em circuito, ele pode ser feito de uma ponta a outra, que a Canadá permite a entrada de uma cidade e saída pela outra, ou vice-versa. E ele também pode ser feito em pequenos recortes. Então a gente vai entender de todas as formas que a gente pode fazer esse roteiro, tá? Então, Toronto fica muito próximo a Niagara-on-the-Lake, que é a maior região vinícola dessa costa leste do Canadá, né? A gente tem mais de 100 vinícolas aí, e muito próxima a Niagara Falls, que é muito conhecida aqui da gente, que é aquela catarata grande ali que tem em formato de ferradura nessa região. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui, olha que pequenas distâncias que existem entre um lugar e outro. E aí a gente vê paisagens e experiências completamente diferentes, do urbano de Toronto a 1 hora e meia depois, uma região vinícola riquíssima, e depois a gente chega em um lugar que é realmente um parque de diversões ao ar livre, que é Niagara Falls, tá? Aqui a gente vê o Lago Ontário. Na América do Norte existem os 5 grandes lagos, né? O Lago Ontário é o menor deles. E é muito importante a gente verificar isso, porque quando a gente vê que Toronto fica em frente ao Lago Ontário e parece que ela está no mar, aí a gente entende a imensidão do que é uma cidade viver e interagir com os seus ambientes, naturais com água, tá? Daí, partindo de Toronto, passando ali por Niagara e Niagara-on-the-Lake, normalmente os roteiros vão para Kingston ou Guananoque. São 2 pequenas cidades que ficam nesta regiãozinha que vocês estão vendo ali, onde começa a extensão do Rio São Lourenço. Por que que é importante a gente saber do Rio São Lourenço? Porque ele vem lá de Ontário, né? E ele vai vindo para cá, na verdade, ele vem lá do Atlântico e vindo para cá, né? Se misturando com as águas doces do lago aqui. E toda essa extensão aqui é lindíssima. E a gente ouve muita pergunta: ah, mas a costa leste é tão bonita quanto a costa oeste? É sim, porque essa extensão toda é no meio do ambiente natural que a gente também vai entender as diferenças geográficas, mas é tão bonito quanto, tá? E aí, nessa parte aí, a gente faz o cruzeiro de 1.000 ilhas nos roteiros que os operadores oferecem. O que é esse cruzeiro? Ele passa por uma região de mais de 2.000 ilhas que ficam entre Estados Unidos e Canadá, e aí eu vou contar para vocês essa história um pouco mais para frente. Logo em seguida, a gente chega em Ottawa, a capital do país, com a confluência de 3 rios em um canal construído pelo homem que se chama Canal Rideau, e onde fica a colina do parlamento, onde mora o primeiro-ministro canadense, né? E ali é que a gente vê a grande influência inglesa do país. Aqui em Ottawa, vocês podem perceber que existe uma fronteira direto com o Quebec. Existe uma ponte, literalmente, que leva você até o Quebec, no Museu da Civilização, que é um dos museus que contam a história do Canadá todo e que também faz parte da grande maioria dos passeios que os operadores oferecem. E aí a gente chega na região de Gatineau, no Quebec. E aí a gente já vê toda a influência francesa do país. E aí a gente chega ao Bonjour, saímos do Hello, chegamos ao Bonjour, ou podemos também chegar no Bonjour e sair para o Hello depois. E subimos para a montanha de Tremblant, que é, na verdade, uma vila alpina, né? A gente chama resort aqui de outra coisa aqui no Brasil. Um resort para nós é um all-inclusive, é um hotel com várias possibilidades. Aí a gente tem uma vila alpina que é um resort de esqui, ou seja, é uma cidade de montanha que oferece coisas para a gente fazer o ano todo. E depois de Tremblant, tem várias coisas que acontecem aqui pelo caminho, tá, gente? A gente chega em Quebec-Ville, que é a única cidade murada ao norte da América do Norte, uma cidade também lindíssima, que traz a essência do Canadá também ali nas suas ruelas e etc., e a história do Canadá também. E, finalmente, a gente chega em Montreal, que é a segunda maior cidade francófona do mundo, como eu falei antes, a primeira é Paris. Então, a gente tem aí um roteiro base pelo leste canadense.
E aí a Air Canada chega em Toronto e em Montreal com voos anuais e diretos daqui de São Paulo. E é interessante a gente saber que ela permite essa entrada entre uma cidade, entrando numa cidade e saindo pela outra, e às vezes os roteiros saindo de Montreal são mais baratos que os saindo de Toronto. Então tem que fazer essa conta aí em relação ao aéreo junto com o terrestre, a operadora faz para vocês, e ver qual é a melhor opção para o seu passageiro na data que ele for. Nesse roteiro, se a gente for fazer ele de carro, por exemplo, a gente percorre em torno de 1.500 quilômetros, mas com paradas muito frequentes, então não se sente tanto aquele tempo dentro do ônibus e também, ou dentro do trem, ou dentro do motorhome dirigindo, né? Porque as paisagens entre cidades são incríveis, tem muita coisa bonita para se ver ali no entorno, até se for só saindo de um lugar e indo para o outro. Quando eu falo de 1.000 ilhas, pessoal, isso aqui eu vou mostrar um videozinho que é um vídeo de Reels que eu vou disponibilizar para vocês usarem depois nas suas redes sociais. 1.000 ilhas é um passeio, então, que leva para essas ilhotas, né, que são mais de 2.000. E aqui a gente vai ver o Castelo Bolt, que é a história desse castelo é a seguinte: essa ilha é no lado dos Estados Unidos, não é do lado canadense, né? E ela tem um castelo, ela é em formato de coração, e esse castelo foi feito pelo dono do Waldorf Astoria para a esposa dele, né? Então a gente vai ver nesse vídeo algumas formas de ver essas ilhas, o de barco e de helicóptero. E para quem quiser descer no Castelo Bolt, é necessário ter o visto americano, porque a gente está em terras americanas. Nós também vamos ver, o áudio está um pouco baixo, a menor ponte entre fronteiras do mundo, em que um lado, o lado esquerdo, a Ilha Maior, é o lado canadense, e o lado direito é o lado americano. Então, é um lugar realmente que impressiona pela beleza. Por isso que vocês vão ver agora. A Ilha Grande, onde está aquela Casa Branca, é o Canadá. A pequena ilha com mastro de bandeira é os Estados Unidos. E a ponte de 10 metros de comprimento que liga os dois países faz com que seja considerada a menor ponte internacional do mundo. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês a influência inglesa do país, que é a troca de guarda do parlamento em Ottawa, né? A gente está na colina do parlamento, e a guarda ela tem uma hora que ela faz a troca formalmente, e depois é uma grande festa, porque eles tocam várias músicas, até da Shania Twain, para vocês terem uma ideia. Então é uma atração, na verdade. Os guardas eles vêm andando no meio da cidade de Ottawa, né? Ah, lembrando, pessoal, desculpa. Quem quiser fazer perguntas, eu vou responder as perguntas, eu e a Sandra, no final da apresentação. Vocês podem ir fazendo, né? Eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo que eu apresento, então, se vocês quiserem ir fazendo algumas perguntas, eu tenho aí alguns operadores do pool também que estão nos ajudando a responder, assim como o Eduardo da Cruise Canada, que é do de Motorhomes, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver um pouquinho do que é essa experiência, que é ver a troca de guarda do parlamento em Ottawa durante o verão. Troca de guarda do parlamento na capital do Canadá, Ottawa.
de la gare montante pour maintenant échanger les clés de la salle de gare. Outra coisa importante a gente lembrar, pessoal, lembra que eu falei que o Canadá tem muita influência de outros países? A gente vê aí uma influência escocesa também, né? Na própria troca de guarda do parlamento, o Canadá é parte da Commonwealth, então a gente vê isso em todos os lugares, mas é aí em Ottawa que a gente tem a maior influência realmente inglesa do país. E aí, como que a gente faz esses roteiros entre essas cidades, entre esses lugares? É possível fazer, sim, de motorhome, né? Como eu falei, o Eduardo está aqui para responder perguntas aí no meio do trajeto, né? Os motorhomes no Canadá, eles podem ser dirigidos com a nossa habilitação normal, né? Aqui do Brasil. São alguns pontos de retirada. A Cruise Canada, ela é a Cruise America também, então vocês podem fazer, por exemplo, roteiros entre destinos entre Canadá e Estados Unidos, porém, lembrando que quando a gente está via terrestre e ultrapassa a fronteira no país, a gente precisa do visto americano e do visto físico canadense, tá? Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre vistos também. Mas motorhomes são uma excelente oportunidade. No Canadá, todas as estradas são em quilômetros, então é mais fácil para a gente se locomover e realmente muito fácil de andar, tá? No Canadá, eles têm 5 cidades de retirada, a Cruise Canada, que faz com que as pessoas possam retirar também num lugar e entregar em outro, ou fazer um circuito para esses motorhomes serem entregues, né? Dentro das possibilidades de aluguel de motorhome, tem desde 2 pessoas até 7, né? E aí o Edu pode explicar claramente melhor quais são as características de cada um desses que eles oferecem. Existem os pacotes específicos que podem ser contratados à parte, que é a milhagem ilimitada, os early check-in, early check-out, o late check-out. Então, vocês podem verificar que existe a possibilidade de fazer uma série de combinações também para os motorhomes. E dentro desse contexto, eu coloquei aqui alguns dos roteiros que são, na verdade, sugeridos pela Cruise Canada, que eu acho extremamente interessantes na Costa Leste. Esse aqui, que é a Rota Circular Clássica de Ontário, ele vai até a região de Niagara Falls, né? Ele ultrapassa aqui para o lado do americano, né? Mas você pode pegar aqui, ele coloca o dia 1, então você pega aqui nos Estados Unidos, vai até Toronto, né? Sobe aqui até Ottawa, Huntsville e Wasaga. Por que que eu acho esse daqui interessante? Além da gente passar por outras regiões de lago, e essa região da Georgian Bay aqui é muito linda, também passamos pelo Algonquin Park, que é aquele lugar que a Fernanda Torres falou, na época que ela estava concorrendo ao Oscar, que é o lugar mais bonito que ela já viu na vida. É esse parque provincial Algonquin, que fica em Ontário, né? Outra rota interessantíssima é a rota que une cachoeiras e vinícolas, aí passando até por mais lagos e mais ambientes naturais, né? Que é essa daqui que vai de Toronto, né? Ou saindo aqui também da pontinha de Niagara Falls, vai para Toronto, pode ser devolvido e tirado em Toronto o motorhome e passa até o noroeste de Ontário, que é um outro lugar lindíssimo, onde a gente tem as plantações de blueberry, gente, aquela outra frutinha vermelha que eu esqueci o nome. Mas, enfim, tem uma série de lugares também lindíssimos para se visitar e alguns dos campgrounds interessantes que ficam próximos às cidades também. Outro roteiro, que é o Explorador do Leste, ele tem também a característica de sair de Toronto e ir até Montreal, passar por Tremblant, né, passa pelas montanhas Laurentianas aqui nessa região, e a gente vai entender melhor o que é isso em relação ao visual daqui a um pouquinho. Passa pelo Algonquin e termina, né, faz Ontário, Quebec. Ou a rota do Quebec clássico aqui, que entra já em Quebec City. Então, ele vai pela extensão do Rio São Lourenço, que é uma estrada lindíssima, saindo aqui de Montreal e fazendo o leste da província do Quebec, tá? A gente vai ver um vídeo da Chris Canada que mostra a experiência de um fotógrafo, ele está em inglês, mas é um vídeo que mostra a experiência de um fotógrafo pela costa oeste do Canadá, mas a gente vê algumas das paisagens incríveis que o motorhome pode proporcionar. Desculpa, gente, a gente tirou esse vídeo porque era costa oeste, então vocês vão ter que ver o próximo, tá?
Foi mal, mas enfim, o próximo fica para vocês verem esse vídeo que eu já falei que é o de um fotógrafo, então vocês imaginem que lindas as paisagens vocês vão ver, mas vai ter que ficar para o próximo Icabave. Outra forma de fazer o Canadá pela costa leste é de trem, né? Os trens são da Via Rail Canada, eles são trens que têm classe econômica e classe executiva. Na classe executiva, você já tem a possibilidade de levar duas malas de 23 quilos, né? E uma mala de mão, um carrinho de mão. E já tem a refeição inclusa. Quando a gente pensa em termos financeiros, você sai de uma cidade, vocês veem aqui a CN Tower, aqui atrás do trem da Via, né? E vai para uma outra cidade no centro dessa cidade. E os hotéis que os operadores oferecem são hotéis centrais. No Canadá, tudo é no centro, as atrações turísticas, a chegada e a saída dos trens. Então, isso faz uma diferença grande no tempo que você economiza e também no que você economiza de táxi, Uber até o aeroporto, etc. Então, trens são boas opções também. Quem vai na econômica tem que se atentar se o bilhete já está comprado com a mala, né? Porque quando a gente está falando de trem, a gente está falando de um espaço delimitado e específico que já é planejado na saída daquele trem para um número específico de malas. Então, na business, pessoal, quem vai ao Canadá, às vezes eu já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas que vão ao Canadá buscar parentes que foram estudar lá e voltam com 5 bagagens e querem entrar nos trens com 5 bagagens. Não vai conseguir. Se conseguir, vai ser um milagre. É um trem que está praticamente vazio. O trem tem ali o espaço já delimitado. Quem compra na econômica já tem que comprar o espaço da sua bagagem. Se não chega na hora, não tem. E quem tem na business são duas de 23. Talvez consiga colocar mais uma se o trem não estiver cheio. Então, o trem é para se viajar leve, né? E não para fazer mudança. É importante eu falar isso porque esse é um erro muito comum que a gente vê algumas pessoas fazendo, tá? Os trens, eles chegam, como eu falei, vai de Quebec City, Montreal, Toronto, Ottawa, ele faz efetivamente toda a conexão. Inclusive, ele tem uma estação em Kingston, que não aparece aqui, é uma estaçãozinha menor. Você pode ir até 1.000 ilhas de trem também. Então, aqui, quando eu falo também de ambientes naturais, a gente vai começar a falar agora de Toronto, né, que é essa grande porta de entrada do Canadá. Na frente do Lago Ontário aqui, que é essa grande, né, esse grande volume de água, a gente tem um passeio que custa US$ 7 canadenses, que dá para ficar pelo menos o dia inteiro ali, que alguns operadores fizeram, inclusive, quando a gente foi agora para o Rendezvous Canadá. É um passeio até as ilhas de Toronto. São algumas ilhas interligadas. Se você fizer de bike, você consegue andar 30 quilômetros dentro dessas ilhas e são ilhas só para pedestres. Então, olha que legal que é um passeio como esse. Pessoal, quando eu falo meio-dia, não é porque leva meio-dia para chegar lá, é porque leva em torno de 7 minutos você já está lá com táxi aquático, mas tem um monte de coisa para fazer, inclusive parque infantil, fazendinha, funciona no inverno e vai ser um dos lugares onde é possível assistir a Copa do Mundo, os Jogos da Copa do Mundo ao ar livre. Outro lugar que eu gosto de mostrar para passeios com famílias, né, crianças, e também para quem gosta desse mundo mágico das miniaturas, e é muita gente que gosta, é o Little Canada. Fica também em Toronto e é uma atração que você consegue ver o país um pouquinho diferente. Você consegue enxergar o país de uma forma geral, um país tão grande como esse, inclusive com as paisagens que ele tem. Aqui a gente tem até a Anne de Green Gables, que é a Anne com E,
daquela série da Netflix que é tão bonita e é canadense também. Sea, like honeycomb and spider webs and starfish in the sea. I believe in little things like icy drops of rain that melt into the morning mist when winds are warm again. I believe in little things like colors in the sky and noticing the waves roll in and how the flowers die, knowing they'll be back again whenever it's July. I believe in little things like you and me, and just how big little things can be. Pois é, gente. Então não vem me falar que o Canadá não tem coisa para fazer com família e com criança, tá? Ah, vamos entrar agora na aula, Toronto. Aqui a gente está vendo a segunda maior Hollywood, né, do norte. Na verdade, a primeira Hollywood fica lá em Los Angeles. Aqui a gente tem a segunda Hollywood, a Hollywood do norte número 1, que é Toronto. A Hollywood do norte número 2 é Vancouver. O que a gente está vendo aí na tela é a Casa Loma, um castelo que fica no meio da cidade, um pouquinho mais afastado do centro. Foi construído por um rico industrial canadense, né? E ela foi palco de muitos filmes, inclusive o X-Men. Quem segue o Carlos Tramontina, ele acabou de visitar a Casa Loma, lá no Canadá, e ele está fazendo algumas visitas, inclusive, para as vinícolas, vocês podem segui-lo. Está ali na região de Ontário. Toronto tem essa característica de ter a CN Tower como marco principal da cidade, né? E quando a gente pensa em como a gente se locomove, é tudo muito plano, dá para fazer tudo a pé, e nas principais atrações ali, como o Royal Ontario Museum, que a gente está vendo agora, depois vai vir a Galeria de Arte de Toronto. É uma cidade fácil de se locomover a pé, de táxi. Tem uma cidade subterrânea de mais de 28 quilômetros embaixo de Toronto. Então, tudo isso no inverno pode ser desfrutado por baixo da terra, ou seja, tá nevando, eu não consigo andar, não gosto de andar no frio.
você consegue acessar todos esses lugares também pelo pé, né? Que é o caminho subterrâneo da cidade de Toronto, assim como tem na cidade de Montreal também, tá? E aí, para quem não conhece, eu sempre gosto de falar sobre compras e etc. Tem muita coisa para fazer na cidade, mas é muito importante também que a gente saiba que, saindo um pouquinho do centro, em relação a uns 30 minutinhos ali de carro, a gente chega num lugar que chama Vaughan, que é um dos bairros de Toronto. E em Vaughan tem um shopping que se chama Vaughan Mills, que é um outlet muito grande, super legal para fazer compras. E exatamente ao lado a gente tem um parque de diversão do Cedar Fair e Six Flags, que é um parque do Snoopy com um parque de montanhas russas e também um parque aquático. Aqui eu vou mostrar para vocês só alguns momentos do parque que eu fui em julho do ano passado, do ano retrasado. Foi um momento que eu fiquei um pouquinho de tempo só, gostaria de ter ido no parque aquático, vou trazer mais informações sobre esse parque para vocês, mas ele se chama Canada's Wonderland e tem a maior montanha-russa em looping da América do Norte. Giant panda bears, my collection is insane. Shooting hoops, throwing darts. I'll kick your ass with bumper cars, knocking down jars. Canada's Wonderland, I'm your biggest fan. Summer wouldn't be the same without you. Meet you at the water park, fireworks are after dark. Summer doesn't really start without you. Fun, a piece of messy, I love the cotton candy. Try it, deep fried, it can only come from one place. Stuck in your face. Last day of the season, the winter's rolling in. I've been here all day long. How am I gonna get my fix? Picking up chicks. Canada's Wonderland, I'm your biggest fan. Pessoal, o que é muito legal nesse parque é que ele é bem mais barato do que outros. Isso é uma característica do Cedar Fair junto com o Six Flags, né? E a gente tem um parque também em Montreal, que chama La Ronde, que fica exatamente onde é o circuito de Villeneuve de Fórmula 1, e onde a gente tem a queima de fogos, né? Durante os meses de julho, existe, e a Suíça sempre ganha. Toda semana tem vários países que competem, né? E são queimas de fogos incríveis, assim, que acontecem lá em Montreal. Então, isso é para vocês terem uma ideia das coisas que estão escondidas no passeio dos seus passageiros e que eles podem explorar nos dias livres que eles estão nas cidades, né? Então, é muito interessante. E aí a gente vai sair um pouquinho de Toronto, porque todas as coisas menores que eu posso falar sobre Toronto, coisas menores que eu digo detalhes, né? Esses detalhes, eles estão nos roteiros das operadoras e em outros lugares que eu vou mandar para vocês depois, e vocês vão olhar aqui. Então, preparem seus telefones celulares para pegar os QR Codes que eu tenho aqui na apresentação também, tá? E vocês vão receber depois também mais informações sobre isso. Então, a gente sai de Toronto e vai para Niagara-on-the-Lake, uma região que tem mais de 100 vinícolas, famosa pelo Ice Wine. O que que é o Ice Wine? Ele é um vinho extraído de uvas congeladas a -10 graus, e ele é muito doce, né? Bem docinho. É um vinho de degustação, muito gostoso para se tomar gelado. E ele é muito famoso mundialmente, o Ice Wine da região de Niagara. Mas a gente tem todos os tipos de uva nessa região e algumas vinícolas que são diferentes umas das outras. Existem passeios do tipo: posso fazer um passeio de helicóptero, pousar numa vinícola, almoçar e depois eu volto para Toronto, ou você pode ficar nessa região que é o Niagara Parks. Tem um monte de coisas bonitas para serem vistas também, tá? Tour de bicicleta. Se você pode ter uma hospedagem mais agro, né? Então é bem interessante, mais rural, né? Não agro, mas também agro, né? Para quem trabalha com agro, é uma região excelente para conhecer
como se fazem as uvas nessa região do Canadá, que tem esse congelamento durante os meses de inverno, né? A 35 quilômetros de Niagara-on-the-Lake, dentro do Niagara Parks, ou seja, a gente tem uma região de parque ali no entorno extremamente bonita em relação à natureza. A gente tem a pequena cidade de Niagara Falls do lado canadense, que mistura um pouquinho de atrações de Orlando, como aquela casa invertida, por exemplo, o Guinness World of Records, aquele museu de cera. Então tem um monte de coisa para a criançada fazer. Tem uma torre também onde tem um restaurante que você pode avistar as quedas d'água, o passeio de barco. Hoje em dia, a primeira usina de energia do Tesla foi no Canadá, então tem a história dele lá, né? Quando o tataravô, que realmente foi o cara que fez a Tesla acontecer. Então, eles mostram essa história toda ali em Niagara Falls do lado canadense. E você também pode ver a catarata por trás e sentir a força das cataratas. Vocês podem perceber que ela tem um formato de ferradura de cavalo, e esse formato está se abrindo, né? Então, essa queda ela era muito mais para frente, ela está indo para trás, por conta do volume de água que cai. Se a gente for comparar com Foz do Iguaçu, o volume de água das quedas da Catarata de Niágara é muito mais forte, porque ela é uma queda só, e aí ela vai descendo para se juntar com as águas lá do Atlântico, desculpa, nas margens do Rio São Lourenço. Então, é uma região muito bonita, tá? E com um monte de coisas para crianças e para famílias fazerem também. E aí, gente, porque eu tenho pouco tempo e ainda já estou falando um monte aqui, a gente entrou na região do Quebec, que é maior que a França. O território do Quebec inteiro é maior que a França, né? O Quebec, como vocês podem ver aqui, ele tem várias subdivisões, né? Então, tem Saguenay, tem Tadoussac. Essas regiões aqui, cada uma delas, Gaspésie, onde tem os faróis para navegação, tem cruzeiro que sai por aqui, vai para os Estados Unidos, volta, faz só a região do Quebec, tem passeio para ver baleias. Então, é uma região lindíssima quando a gente fala de natureza e de possibilidades de experiências, além de Montreal e Quebec-Ville, que é maravilhoso. Charlevoix, a gente tem um clube med, assim como nós temos na região aqui mais para cima das Montanhas Laurentides, que é La Naudière, né, essa região aqui, a gente tem Tremblant, né, aqui, desculpa, que é a estação de esqui mais visitada da Costa Leste e a melhor da Costa Leste. Não sou eu que estou dizendo, são os viajantes que vão para esquiar. Lembrando que Tremblant é mais barata ou tem o mesmo preço das estações aqui da América do Sul, tá? Uma semana em Tremblant. Pode fazer a comparação de preços. No Quebec, a gente pode chegar de avião em vários aeroportos, então dá para fazer saindo de avião, já conectando com Montreal e voltando para o Brasil, ou voltando, por exemplo, saindo do Quebec, vem para Montreal, volta para o Brasil. Dá para chegar em Gatineau, em Ottawa e fazer o passeio para lá, então são possibilidades de roteiro aí de avião também, né? O Quebec é muito conhecido pela joie de vivre que tem. Eles se auto-intitulam, os quebecoises, os latino-franceses, os latino-francófonos, porque eles não se identificam tanto com os franceses da França, que às vezes eu já ouvi de franceses da França que os franco-canadenses não são franceses. E a língua que eles falam é uma língua mais rústica, vinda da monarquia francesa. Então é muito interessante que é um dialeto, né? E eles são realmente diferentes do pessoal da França, são super acolhedores. É uma província que tem muita arte e um território realmente muito espetacular, tá? As experiências que eles destacam são os festivais. É uma província extremamente festiva, o ano todo tem festival em Quebec. Então, assim, passageiro vai, veja o que vai acontecer na cidade, conte para ele, porque algum tipo de festival vai estar acontecendo. Preserva a cultura, lembrando que o Canadá vai fazer 159 anos no dia 1º de julho agora, e só a cidade de Montreal tem 370 e poucos. Então, a gente está falando do lugar mais antigo que se conhece como Canadá, né? Como cidade, né, do Canadá. E aí eles dividem as aventuras na natureza, porque a gente tem um grande território natural, os sabores, principalmente, o Quebec é muito conhecido pelo maple syrup, que é aquela folhinha do Canadá, que é a folhinha de bordo, ela faz um xarope, que é o xarope de maple, que eles usam em panqueca e em muitos outros pratos, né?
e o Rio São Laurent, ou seja, a extensão do rio que faz parte da província. Quando a gente fala de festivais, existe o Carnaval do Quebec, que vocês viram lá no Little Canada, né, o Carnaval do Quebec acontecendo. Eles têm um tipo de um rei momo que se chama Bonhomme, e no Quebec também tem o Hotel de Gelo, perto de Quebec-Ville. Então, são muitos, muitos tipos de festivais. Festival de circo, lembrando que o Cirque du Soleil nasceu lá na região, não foi em Montreal especificamente. O Guy Laliberté, que foi o fundador do Cirque du Soleil, ele é quebecoise, né? Então é uma região riquíssima, como eu falei, em arte, em música. Tem festival eletrônico, festival de inverno, festival country, enfim. O que não falta é festival. Lembra que eu falei quando a gente estava lá em Ottawa, que a gente atravessa uma ponte e chega no Museu da Civilização, que conta a história do Canadá todo? Pois é, ele fica aqui no Quebec. E esse Museu da Civilização, que tem uma parte para crianças também, mostra os totens, né, que foram encontrados lá no oeste canadense, que se imagina que tenham sido feitos pelos povos das Primeiras Nações que vieram do Estreito de Bering. Esses povos chamados, entre aspas, de esquimós, eles não são esquimós, né? Eles são os inuits, e eles se imagina que parte desses totens tenham sido feitos por esses povos. Ainda essa história está sendo construída, os povos das Primeiras Nações canadenses, né? Quem eles são, qual é a cultura, o que que esses totens querem dizer. Alguns também foram encontrados na costa leste. Eles são todos esculpidos num único tronco de árvore, então é muito linda ver toda essa história do início do Canadá até o que ele é hoje como país, né? O Canadá também conta muito sobre os seus povos originários. Então, aqui no Quebec, a gente tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, uma trilha de floresta dos povos Huron-Wendat, que foram os povos originários do Quebec, que construíram essa região toda ali, que preservaram essa região também e ajudaram, inclusive, os franceses e os ingleses a lutar contra os americanos para preservar o que é o país hoje. Então, a gente tem muita cultura e riqueza cultural nessa região, tá? Falando em ambientes naturais, a gente tem toda aquela região que eu falei para vocês de Gaspésie, mas a gente também tem lugares em que é possível fazer, como, por exemplo, esse safari aqui, em que a gente vê, a gente pode dar uma cenoura para os alces, a gente pode ver os animais em grandes ambientes, mas são ambientes que a gente pode passar de carro e até ver um urso. O urso tem ali o espaço dele, que se chama Parque Ômega. Ele fica entre Montreal e Tremblant, e é um dos lugares, na verdade, no Triângulo Montreal, Tremblant e Quebec, e é um dos lugares interessantes para poder ver a vida selvagem ali no leste canadense, tá? E aí tem um monte de outras coisas que a gente está falando das Montanhas Laurentianas. Lembra que eu falei que ia falar sobre elas? Qual é a grande diferença das Montanhas Laurentianas em relação às montanhas rochosas lá do oeste canadense? Aqui a gente tem montanhas mais baixas e arredondadas, com uma grande floresta lindíssima que tem essa paleta de cores do Canadá, né? Na costa oeste, a gente tem montanhas mais pontiagudas e com gelo sempre, né? Um gelo eterno nas pontas, e uma floresta boreal mais verde, ela é mais condensada no verde. Então, aqui as paisagens mudam muito, e por isso que a gente fala que vender uma viagem para o Canadá não é vender uma única viagem, é vender no mínimo 7, no mínimo 9 viagens na sequência para esse passageiro, se for vendida direto e se for vendida direito, porque a gente está falando de um país que tem muita experiência. No Quebec, lembra da região vinícola de Niágara? Aqui a gente tem uma região de cidras, cidras feitas de uma forma que elas concorrem mundialmente também, então são cidras deliciosas, né? A gente vê cidra no Brasil como uma bebida secundária, né, de segundo padrão. Não, lá as cidras são super bem elaboradas e muitas degustações com o maple, né, que é isso aqui que a gente está vendo aqui embaixo, é um pirulito de maple feito em cima do gelo, né, que é muito comum no Quebec, nas cabanas de açúcar do Quebec, né, e a charcutaria e o queijo também dessa região são muito visíveis e intensas, porque é uma região que foi formada por esses. Aqui no Brasil a gente teve os bandeirantes, no Quebec a gente teve esses povos que vieram da Louisiana e que começaram a explorar o território junto com os povos originários, e se formou essa grande gastronomia que é extremamente diversificada.
E aí a gente tem a Rota dos Faróis, como eu falei, em Gaspésie, que é lindíssima. Temos uma ilha, uma pequena ilha que chama Ilha Codre, que pode ser, você pode ir para lá, fazer um passeio de barco, se isolar nessa ilha dentro de uma acomodação. Então são muitas experiências diferenciadas que a gente nem chegou lá ainda para tê-las, por exemplo, para grupos. A gente tem aí muitas experiências formatadas para FITs e grupos individuais, tá? Vamos ver então um pouquinho o que que é a beleza aqui do Quebec. Oi, desculpa, gente. Bom, aí a gente viu um geral da província do Quebec, lembrando que Montreal tem, né, um circuito de Fórmula 1 e aí o Parque Jean Drapeau, que é onde fica esse circuito, tem também, e aí a gente está falando de um parque que é realmente central, né, que é o La Ronde. O La Ronde é um parque também do Six Flags, também do Snoopy, e aí a gente tem uma pequena demonstração, é um parque um pouco menor, mas ele é tão interessante quanto, e durante o verão, durante os meses do verão, tem essa festival de queima de fogos. Então, a dica é, quem for em junho, julho, veja aí o dia que vai ter o festival para poder ficar no parque até a noite e ver, porque é muito bonito, mas também dá para ver da Cidade Velha. Eu vou mostrar para vocês em seguida onde é. Pessoal, aqui a gente vê a cidade de Montreal, do parque. Então, imagina que eu estou aqui no parque de diversão, na ilha de Jean Drapeau, né, do Parque Jean Drapeau, e eu estou vendo Montreal na minha frente. O que a gente vê aqui é a cidade velha, e aí a gente tem a cidade nova. Essa cidade velha aqui tem 300 e poucos anos, né? E a cidade nova foi construída no entorno dela. Isso aqui é o Rio São Lourenço, onde inclusive dá para surfar, tem uma onda eterna ali no Rio São Lourenço. E aí a gente vê como é a cidade antiga, né, a de Montreal, com essas ruinhas estreitas. A cidade do Quebec, ela tem ruas ainda mais estreitas, né, quando a gente fala da cidade murada, mas Montreal tem essa pegada francesa, lindíssima, europeia, com essa cidade antiga nessa região, onde a gente tem, inclusive, a Catedral Notre-Dame, tá? Deixa eu continuar aqui. Continuando, a gente chegou então agora em Laurentides, né? O que que é Laurentides? É a região entre Montreal
Tremblant, né? Montreal, Tremblant e depois descendo até Quebec-Ville. A gente vai passando pelas Montanhas Laurentianas. As Laurentianas, especificamente mais condensadas, ficam nessa região entre Montreal e Tremblant. E tem esse lugar que chama Sentier-des-Cygnes. Nessa região aqui, saindo de Montreal, em 1 hora, a gente tem muitas experiências. Então, em Montebello, a gente pode avistar as baleias, né? Montebello tem um Fairmont Chateau Montebello, que é lindíssimo também. É um resort pouco explorado aqui do brasileiro e que vale super a pena ficar. Ele fica numa região isolada, né? Isolada que eu digo assim, de centros urbanos, mas a 1 hora de Montreal e é lindo. E aí a gente já tem Ottawa aqui também fazendo parte das Montanhas Laurentianas, a região de Gatineau, que dá para subir até o Parque Nacional aqui, né? E chegar depois em Tremblant. Então, essa região é lindíssima, com uma série de possibilidades de viagens também, com os cidras, com viagens de bike. Aqui a gente está vendo uma plantação de uma família que fica nessa região, então vocês podem chegar, fazer degustação, experimentar as cidras, um almoço pelo caminho, vale super a pena, né? Que é a Oca. Também temos mais de 234 trilhas para passeios de bicicleta, é a região onde mais acontecem passeios de bike. Quem costuma ir para a Itália, para a França, aqui a gente tem trilhas realmente que podem ser feitas e também temos toda a infraestrutura para que isso aconteça. As pessoas às vezes não pensam no Canadá quando vão fazer viagens de bike, e isso é uma possibilidade incrível no país, na Costa Leste, nessa região das Laurentianas, né? E aí a gente tem uma parada obrigatória de quase todos os circuitos de saída garantida, que é o Sentier-des-Cygnes, que é essa estrutura no meio da floresta do Quebec, indo para Tremblant, né? Então sai de Montreal, vai para Tremblant, e as pessoas elas podem andar numa plataforma e subir até o topo para ver toda essa imensidão, essa beleza do Quebec. E essa plataforma realmente é muito bonita e funciona também o ano todo. Para quem vai no verão, é possível escorregar aqui nesse escorregadorzinho aqui, que vai de lá de cima até lá embaixo. Eu quero ver quem é que vai ter essa coragem. Convido vocês a tentar. Eu ainda não fiz. Chegamos então a Tremblant, né? Tremblant é essa vila alpina, como eu falei, lindíssima no inverno, que é parte do Icon Pass. O Icon Pass é um passe de montanha, para quem não sabe, que oferece a possibilidade de esqui e snowboard em várias montanhas do mundo. Então, Tremblant é uma dessas montanhas. E Tremblant funciona o ano todo, também um lugar super festivo. Por exemplo, em julho tem um festival de blues a céu aberto. E quando eu falo festivais, gente, é assim, todo festival que tem alguma atração paga no Canadá tem várias atrações gratuitas também. Então, você estar na cidade, você já participa do festival. E Tremblant, em julho, por exemplo, tem um festival de blues. No inverno tem o festival de esqui da Audi, que é super interessante de ver. Então, tem aí algumas opções de roteiro que o Tremblant oferece. Então, a gente viu um pouquinho sobre Tremblant no inverno, né? E quando a gente fala de inverno, a gente está falando de duas faces de montanha possíveis de esquiar. Então, com o mesmo nível, né? Com o mesmo volume de pistas para iniciante, para intermediário e para expert. Outra característica de Tremblant muito importante para quem esquia e faz esporte de inverno e faz snowboard, ou quer começar, principalmente para quem quer começar, né?
Para quem já esquia, é importante saber que a montanha tem 875 metros de elevação, então ela é mais baixa do que as montanhas rochosas, né? E ela tem, mas ela é alta, o suficiente, como montanha de Laurentiana especificamente, mas ela é mais baixa que as montanhas rochosas, então isso faz uma diferença no drop de queda, né, de quem está descendo. Para quem vai fazer e vai começar a esquiar, são mais de 1.250 canhões de neve, o que faz com que a neve continue sendo boa, mesmo que seja uma temporada que a neve não esteja tão boa assim. A infraestrutura que o resort oferece garante uma neve excelente. E uma outra coisa muito importante é que Tremblant tem 3 áreas de aprendizado com tapete mágico, porque muita gente viaja para estações de esqui e snowboard quer aprender pela primeira vez a esquiar, quer ver como é que é essa história de fazer snowboard, quem surfa e etc. Só que não tem o tapete mágico. E essa experiência acaba sendo, às vezes, até traumatizante, porque a pessoa vai ter que andar com aquela bota de neve subindo, né, a montanha até poder descer de novo. Quando você tem um tapete mágico, você entra com o teu equipamento no tapete mágico e ele te leva até o topo, onde você desce de novo, até o topo da área de aprendizado, que é mais baixa na montanha, né? Então é muito importante fazer isso. E também Tremblant tem vários instrutores multilingües, inclusive em português e espanhol, tá? Isso é importante para a gente saber quando a gente viaja para uma estação de esqui. Lembrando mais uma vez que tem praticamente o mesmo preço daqui das estações da América do Sul. E aí, agora a gente está vendo os meses de verão. Pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu voltar só um pouquinho para mostrar isso aqui para vocês. Vocês viram agora que Tremblant pode ser também durante o verão, né? Então, assim, por que não parar em Tremblant? Muita gente vai falar assim, mas o que eu posso fazer só na região de Montreal? Eu tenho 7 dias, 5 dias, eu só vou ficar na região de Montreal, quero entender ali o que tem para fazer no Quebec. Quem vai a Tremblant tem uma série de experiências, né, que são próprias da Vila Alpina durante o verão. E, por exemplo, essa daqui é uma experiência incrível para fazer com famílias, com crianças, que é um pequeno passeio pela floresta. Ela só acontece nos meses de verão, inspirado no filme Avatar, que foi um dos filmes mais vistos em todos os tempos. Chama Tonga Lumina. Deixa eu mostrar para vocês. Então, essa experiência é linda para fazer com crianças também. E aí, logo depois, andando um pouquinho mais ali, a gente chega na cidade do Quebec, que é essa cidade murada, lindíssima, em que a gente vê aqui o Chateau Frontenac, que é o principal hotel, né, o Hotel Fairmont, o castelo mais fotografado do mundo, no centro dessa cidade murada, com ruelas estreitas, né? E muitas delas com acesso somente a pedestres. Quebec-Ville é realmente incrível. A gente saiu de Montreal, subiu para Tremblant e descemos para Quebec-Ville agora, né? Que é uma das partes do roteiro que eu mostrei lá no início. Aqui a gente vê a parte da frente de Quebec-Ville. Aqui em cima, as planícies de Abraão, né?
onde fica o hotel e dentro da cidade murada, e lá embaixo o Rio São Lourenço, de onde saem os cruzeiros, inclusive, para ver as baleias, né? Alguns deles saindo dali. Tem também passeios que você pode fazer pelo rio com barcos, você vê aí alguns barcos à vela, então é uma cidade lindíssima, fora os cafés e restaurantes que a cidade oferece, e as ruelas lindíssimas para explorar também. Quem é o receptivo desse consórcio que a gente tem é a Global Tourism. A Global, todos os passeios deles, todos os tours regulares saem em inglês e espanhol ou inglês e português. Eles têm equipe de atendimento 24 horas, 7 dias por semana em português no Canadá, né? Então, os operadores eles podem contar com isso para contatos de emergência. Então, é um DMC que vale a pena, e por isso que ele está no pool junto com a gente, né? Está investindo no Brasil e quer que o Brasil cresça. Já está no Brasil desde 2009, é um DMC que já conhece bastante o mercado brasileiro, e o mercado latino-americano. Eles estão em México, Espanha, Portugal, Brasil e trabalham com outros mercados latino-americanos, então a gente se sente em casa quando a gente pode pensar em FIT, grupos e também com saídas garantidas. E os operadores que eu falei para vocês são quem vende esses roteiros e quem pode montar para vocês esses roteiros. Também queria convidar vocês a pegar esse QR Code aqui, que é um especial que a gente está publicando no G1, conteúdo sobre o Canadá. Muito do que eu falei aqui vai estar lá. Então, quando vocês precisarem voltar para pegar informações, mas eu não lembro direito como é que é esse roteiro entre Ontário e Quebec. A gente está montando matéria, já tem 11 matérias ali nesse especial. A gente vai ter um total de 30. Então, aproveitem esse conteúdo, pessoal, para que vocês possam também ler com mais detalhamento tudo que eu falei aqui nessa apresentação. E agora eu vou passar, desculpa, dei uma adiantada aqui, vou passar a palavra à minha colega Sandra Passetto, da Air Canada, para a gente conhecer sobre esta empresa aérea que é a principal, que leva as pessoas ao Canadá durante o ano todo. Sandra, a palavra está com você. Se você Obrigada, quiser mais vídeo, Sheila. aí você me fala qual vai ser o pace aqui, eu vou passando para você a apresentação. Ok, querida, obrigada. Bom dia a todos, bem-vindos. Bem, como a Sheila falou e a Jerusa também, o Canadá é um país de muitas viagens, né? É um país de experiência, como é um país formado de povos de todas as nações, recebe o turista e o imigrante super bem, e tem festivais, tem uma cultura incrível, é um país realmente maravilhoso, encantador, e para se viajar aí o ano todo. Claro que a melhor opção de chegar ao Canadá é através da Air Canada. Nós somos a única companhia aérea que voa direto para Toronto e Montreal. Então, dos três maiores hubs do Canadá, que são as cidades de Toronto, Montreal e Vancouver, Air Canada voa São Paulo, Toronto, e São Paulo, Montreal. Pode passar, querida. Esse é o filme, tá? Eu vou colocar aqui, peraí. Ok, pode passar o filme. Então, Bem, todos os nossos voos são diários, e diretos, né? No caso, saindo de São Paulo a Toronto. O São Paulo-Montreal, ele varia aí a frequência, 4 vezes por semana durante o ano todo, mas no inverno canadense ele passa a ser diário. A partir de outubro até março de 2027, nós estamos retornando com a rota Rio-Toronto, o que significa um aumento de assentos, né, com tarifas bastante competitivas. Então, é bem importante, porque sabemos que tem muitos passageiros do Sul ou de Minas, por exemplo, que não gostam de vir até São Paulo, preferem
embarcar do Rio de Janeiro, então temos essa opção. E o que é bem interessante é que esse voo de Toronto, ele faz, pelo menos durante 4 dias da semana, ele faz a sequência do São Paulo, Buenos Aires, São Paulo. Então, se vocês tiverem passageiros viajando nessa rota, procurem Air Canada, que nós temos tarifas excepcionais. Os nossos voos são todos noturnos, então isso permite, chegando lá sempre na primeira hora, isso permite as melhores conexões, tanto para todo o Canadá como para os Estados Unidos também. Voamos com equipamento 787-900 Dreamliner, que é dividido em 3 cabines. Pode passar? Essa é a cabine executiva da Air Canada, conhecida como Signature Class. Ela é uma cabine de 30 assentos, com essa configuração espinha de peixe. Então, todas as poltronas dão acesso ao corredor central. Isso traz muita privacidade e conforto para o passageiro. Monitores individuais touchscreen de 19 polegadas. As poltronas, elas reclinam a 180 graus, então realmente vira uma cama. Aqui em São Paulo, nós usamos a sala VIP, do Banco Safra, no Terminal 3 em Guarulhos, mas em todo o Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia, a Air Canada tem a sala VIP, que é conhecida como Maple Leaf Lounge. E na Maple Leaf Lounge, nós atendemos os passageiros de classe executiva da Air Canada, mas os passageiros também que são Platinum e Golden da Star Alliance, ok? Então, todos esses passageiros têm acesso à nossa sala VIP. E aqui, o passageiro, ele recebe uma manta, um cobertor, um acolchoado bastante confortável, ele é recebido com drinks, 3 opções de jantar, 2 opções de café da manhã, e o passageiro aqui ele pode levar até 2 volumes de 32 quilos. Mas é importante vocês saberem que são na rota de São Paulo para o Canadá. Então, passageiros que embarcam em outros destinos do Brasil, porque a Air Canada tem acordo com a Latam, a Gol e a Azul. Então, se o seu passageiro, por exemplo, está embarcando de Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, e tem o trecho doméstico com uma dessas companhias aéreas, vai prevalecer a franquia de bagagem da companhia aérea que inicia a viagem, ok? Então, se a Latam permite um volume de 23 quilos, na subida, né, no trecho São Paulo, Brasil, Canadá, vai ser uma de 23, mesmo ele embarcando na executiva. No entanto, no retorno dele, vai prevalecer a franquia de bagagens da Air Canada, que são 2 de 32. Isso é muito importante esclarecer, porque às vezes as pessoas entendem que podem seguir a franquia de bagagens, mesmo sendo o trecho, nós consideramos o trecho doméstico online, e considerando a franquia de bagagens da Air Canada, mas o correto é a franquia de bagagem de quem inicia a viagem. Podemos seguir. A nossa próxima cabine é a Premium Economy, né? Uma cabine aí de 20 assentos, né? Nessa configuração 2, 3 e 2. E a Premium, ela é uma cabine que fica entre a classe executiva e a classe econômica. Então, ela não é só um produto diferenciado, ela tem um serviço também bastante diferenciado. Então, as poltronas são mais largas, reclinam um pouco mais que a classe que as poltronas da classe econômica, monitores individuais touchscreen também, apoio para os pés. O passageiro ele vai ter a prioridade, ele vai fazer o embarque. é, Pela classe executiva, isso significa que ele vai ter prioridade no embarque, no despacho das malas. Aqui, por ser uma cabine pequena de 21 lugares, ele vai ter um toalete exclusivo para essa cabine, então isso traz um conforto bem grande, né? O jantar é oferecido em louça, então seria o jantar da classe executiva e o café da manhã da classe econômica. E aqui as classes de reserva são Oscar, Alfa Oscar e Whisky,
ok? Na classe executiva, nós temos a Juliet, a Delta, a Charlie, a Papa, a Zulu e a Papa. A Papa é a classe mais barata da classe executiva. Monitores individuais touchscreen, falei já do serviço a bordo também, que é oferecido em louça. E aqui nós temos a nossa, e são 21 lugares. Na Premium Economy, o passageiro pode levar 2 malas de 23 quilos. Aqui na classe econômica, são 247 lugares, nessa configuração de 3 e 3 e 3, monitores individuais touchscreen, serviço a bordo, né, o jantar e café da manhã já inclusos. Hoje é muito comum as pessoas terem algum tipo de restrição alimentar, então, lactose, glúten, kasher, sal, enfim. Vocês podem solicitar este serviço com até 24 horas de antecedência, na nossa central de reservas, ok? Então, é bastante confortável também, assentos ergonômicos, e o passageiro aqui recebe um cobertor, um travesseiro, e é uma viagem bastante agradável e os assentos são bem confortáveis também, ok? Bem, falando um pouquinho dos nossos serviços especiais. A Air Canada, ela tem um time, né, não só aqui no Brasil, mas em todo o Canadá, nos aeroportos da Ásia e da Europa, que oferecem assistência. Sempre vai ter um check-in da Air Canada, caso o passageiro tenha alguma dúvida ou precise de alguma ajuda. É, em Toronto, nós temos uma área restrita para os passageiros de classe executiva. Como eu falei, aqui em São Paulo usamos a sala VIP do Banco Safra, mas no Canadá nós temos o Maple Leaf Lounge, né? Então é um serviço bastante diferenciado. E nas cidades de Toronto e Montreal e Vancouver, além do Maple Leaf Lounge, nós temos uma sala VIP mais intimista, chamada Signature Suite. Ali só vão entrar, ter acesso os passageiros de classe executiva da Air Canada, passageiros que são da Premium Economy ou da classe Flex da econômica, eles podem pagar para ter o acesso à classe executiva, desde que tenha disponibilidade na sala. Então, é uma sala onde o passageiro ele pode se servir de um jantar, o cardápio é feito por chefes de cozinhas internacionalmente conhecidos, ou fazer uma reunião, apenas um drink, um lanche, ou apenas descansar antes do embarque. Nossos voos, especialmente saindo de Toronto, eles saem bem tarde, saem em torno de 11h30, 11h45, o que para nós brasileiros, que jantamos normalmente depois das 7, entre 7 e 8 horas, é um pouco tarde. Então, os passageiros de classe executiva já podem jantar nessa sala e na sequência, seguir para o embarque. Pode seguir. Existe um acordo bilateral entre Estados Unidos e Canadá. As pessoas nunca pensam, né, em vender Air Canada quando o destino final é Canadá, mas devido a esse acordo bilateral, o passageiro que compra um bilhete aos Estados Unidos via Canadá, ele tem muitas facilidades. Uma delas é que as malas são despachadas direto para o destino final. Então, ele não vai fazer a imigração americana nos Estados Unidos, ele vai fazer a imigração americana no Canadá. Ou seja, saindo do avião, se ele seguir em frente, ele vai encontrar a imigração americana e logo à esquerda vai ter indicação para a imigração, minto, em frente à imigração canadense e logo à esquerda a imigração americana. O que é muito mais rápido, você demora aí 15, 20 minutos na fila e vai direto para o gate, né? Então, o passageiro sempre vai desembarcar no aeroporto internacional. Um exemplo que você imita uma São Paulo, Nova York, esse passageiro vai desembarcar no aeroporto de LaGuardia e retirar a bagagem lá. O passageiro tem a opção de fazer um stop free em Toronto ou Montreal,
né? Então, ele tem essa possibilidade de pagar uma tarifa e conhecer, ficar aí, visitar 2 países. Nós viajamos para pelo menos 40 destinos dentro dos Estados Unidos. Então, Boston, onde a comunidade brasileira é muito grande, São Francisco, Los Angeles, Seattle, Cleveland, Pensilvânia, enfim. Muitos destinos, não deixem de consultar, porque temos tarifas bastante competitivas. E dentro do Canadá, a Air Canada voa aí pelo menos para 50 destinos, né, dentro de todo o Canadá. Então, nós temos a maior malha aérea dentro do Canadá. Pode passar? Falando um pouquinho do visto, né? Então, América do Norte, temos lá Estados Unidos e Canadá. O passageiro, para fazer a conexão no Canadá ou visitar o Canadá, ele precisa ter o visto canadense. Então, ele tem que ter o visto americano, claro, para entrar nos Estados Unidos, mas ele precisa do visto canadense, que hoje é conhecido mais rápido, mais fácil como ETA, que é o Electronic Travel Authorization, que permite, ele tem a validade de 5 anos ou a validade do passaporte. Os passageiros elegíveis para aplicar para o ETA são passageiros brasileiros com visto americano válido ou tendo estado nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, passageiros da comunidade europeia, com passaporte da comunidade europeia, passageiros com passaporte japonês, taiwanês, coreano, ok? Esse visto, ele, na verdade, custa US$ 7 canadenses, é muito barato, então você busca o link, o site do ETA oficial, porque muitas vezes você coloca no Google, vai vir lá R$ 200. Aí é um custo de despachante, tá? Porque, na verdade, ele custa apenas US$ 7 canadenses, e ele praticamente, gente, sai na hora. Você preenche os dados, faz o pagamento, você deu o enter, na sequência, eles dão um prazo de 72 horas, mas na sequência você já recebe um e-mail com a aprovação do ETA. Nós sugerimos que os passageiros imprimam esse ETA, apesar dele ser eletrônico. Tivemos aí alguns comentários, repórteres, né, de agências informando que meu passageiro, o oficial da imigração, pediu o ETA físico. Pode ser por ter, o oficial está tendo um problema no sistema ou porque o passageiro, ele por algum motivo pediu para ver o ETA físico. Então, para evitar qualquer tipo de problema, ele já imprime o ETA, né, e já deixa no passaporte. Esse visto ele é válido para a primeira entrada no país aérea, ok? Então ele tem que chegar ao Canadá no voo da Air Canada, e aí sim ele pode fazer, por exemplo, travessias terrestres. Então, o exemplo que seu passageiro vai a Toronto, ele desce até Niagara Falls, Niagara on the Lake, e ali faz divisa com a cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. Ele pode atravessar a fronteira com o ETA. No entanto, se o seu passageiro for fazer um cruzeiro para o Alasca, por exemplo, ou um cruzeiro dentro da costa leste, ele vai precisar ter o visto conhecido antigamente como múltiplas entradas, né? Mas é um visto que tem uma validade de 10 anos e tem um custo aí de quase US$ 200. Então, ele tem que dar essa entrada pelo VAC, que é o Visa Application Center. Hoje está demorando em média aí de 20 a 30 dias para sair, então é uma viagem que deve ser planejada, né, para contar com esse tempo da liberação do visto. E, mas também é bem simples, já tivemos épocas aí que o visto demorava muito mais tempo e está cada dia mais, né, diminuindo, reduzindo. Então, se for cruzeiro, é muito importante que vocês façam com uma certa antecedência, ok? Esse visto. Eu gostaria de dar algumas informações que eu acredito serem muito importantes. Vocês, antes de fazerem a reserva ou emitirem o bilhete, por favor, peça a cópia do passageiro, a cópia do passaporte do passageiro, porque o bilhete ele tem que ser emitido exatamente como está no passaporte, ok?
sobrenome barra nome. Às vezes pode ter lá um erro de letra ou faltando algum nome, e isso implica. A Air Canada faz a correção do nome, sem nenhum problema, mas só que com 72 horas de antecedência à saída do voo. Então, imagine que você emitir um bilhete para voar em setembro e o passageiro percebe agora que o nome dele não está correto como passaporte. Ele com certeza vai falar com vocês todos os dias até poder fazer essa correção de nome. E a correção de nome ela é feita exatamente 72 horas antes da saída do voo, ela é feita pelo Canadá como no ADC, então não tem custo nenhum. Mas eu só posso fazer essa correção de nome no voo da Air Canada. Se tiver um trecho doméstico de Latam ou Azul, eu não consigo fazer a correção de nome porque eu não tenho acesso ao sistema de reserva deles. E isso significa que vai ser necessário cancelar o bilhete, pedir reembolso e emitir um novo bilhete, provavelmente com uma nova tarifa. Então, para evitar esse problema, por favor, já peçam a cópia do passaporte para fazer a reserva direitinho. Caso o passageiro de vocês perceba que ele não vai chegar a tempo para embarcar, por favor, avisem vocês para fazerem um cancelamento da reserva até 3 horas antes do embarque desse passageiro. Porque hoje o no-show ele entra com status revoked, ou seja, como bilhete utilizado. Pode ser até um bilhete de classe executiva, mas o passageiro deu no-show, ele perde o bilhete. Então, isso é muito complicado, inclusive para explicar isso ao passageiro, né? A Air Canada ela não vai fazer esse cancelamento no aeroporto, porque a partir do momento que nós mexemos na reserva, vocês perdem um link. Então, se ele chegou no aeroporto, perdeu o voo, entre em contato com vocês, ou se ele está a caminho, percebe que não vai chegar a tempo, entre em contato, porque vocês devem cancelar a reserva via consolidador, ou enfim, para que isso apareça como um voo cancelado e não como um voo dado no show. E por último, mas não menos importante, evitem vender a tarifa Basic. A Basic Fare ela é a tarifa mais barata, porém a mais restritiva, ok? Ela não permite reembolso, ela não permite remarcação, não permite a bagagem, ela tem que pagar a primeira bagagem com US$ 75, não permite marcação de assento, então ela é muito barata, mas muito restritiva. E às vezes a diferença entre uma tarifa basic e uma tarifa standard é de US$ 80, que seria o custo de uma mala. E ninguém vai viajar ao Canadá, nem que for para ficar uma semana sem nenhuma bagagem, né? Então, a minha sugestão é que vocês sempre vendam através da tarifa standard para cima, ok? Basicamente é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que vocês visitem o Canadá. A Air Canada não tem tarifa agente de viagens, mas nós analisamos sempre, tirando o período de alta estação e de feriados, né, prolongados, nós podemos analisar aí um desconto de até 25% na tarifa mais baixa, para vocês terem a oportunidade também de conhecerem e visitarem o Canadá. Ok? Muito obrigada. Bom, eu deixei essa tela para fazer o convite para o próximo, né? Para a gente falar de urso polar, falar de aurora boreal, falar de trem. E também queria abrir para perguntas agora, né, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa especificamente da Costa Leste, a Bavi vai mandar para vocês. Aliás, obrigada, Bavi, por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês durante todo esse tempo. Obrigada a todos vocês que participaram. A gente vai mandar para vocês esse material em PDF, né, para vocês poderem ter essa possibilidade de fazer a checagem dele. A gente também tem um link em que a gente tem alguns vídeos. Estamos tentando colocar um pouco mais de conteúdo ali, né? Mas lembrando que a gente está aqui tentando fazer isso com poucas mãos, então a gente tem aí alguns conteúdos para mandar. A gente vai passar para a Barbie para mandar isso para vocês. E muito obrigada. Então, o que vocês quiserem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa especificamente, estamos aqui para responder. E obrigada, Priscila. Se você quiser, por favor.
à vontade. Obrigada, Sheila. Sua apresentação foi riquíssima, teve muita informação. Acho que todo mundo compartilhou alguns comentários aí no chat. Quero agradecer também a presença de todas. Sandra, obrigada também por estar aqui com a gente. Acho que as suas informações também foram super pertinentes para o time que estava aqui. Hoje a gente encaminha na parte da tarde este link com as informações que a Sheila mencionou. E convido vocês para o próximo, dia 25 de agosto. A Sheila colocou a apresentação, vamos falar de aurora boreal, de trens, de motorhome. Obrigada aos associados, especialmente. E ainda hoje vocês recebem esse conteúdo. Ok, obrigada, Bavi, pelo convite, obrigado, Sheila, obrigado aos nossos convidados pela participação, pela capacitação, e ficamos à disposição. Caso vocês tenham alguma pergunta, também podem enviar por e-mail, enfim, as meninas da Bavi têm o meu e-mail, que nós respondemos aí prontamente. Ah, Obrigada, pessoal. Até a só um próxima. Claro, parênteses, só um claro. parênteses. Quero lembrar que vai ser dia 25 de agosto, né, o próximo, sobre a Aurora Boreal, não é isso? Dia 25 de agosto, eu acho. E lembrando que nós estaremos também com o Extraordinário Canadá na BAV, aqui em São Paulo, na feira. Então a gente vai estar com um stand lá, a gente quer receber vocês, quer ajudá-los. Os nossos operadores também, alguns deles vão estar lá na área de operadores da BAV. Então, para quem puder vir a São Paulo. E agradeço a todos também que não podem estar em São Paulo ou estão em outros lugares, que a gente possa também ir até vocês para dar treinamentos. Conversem aí com os operadores de vocês, a gente precisa dessa, ou mesmo com a gente, peçam a ABAV, e a gente vai fazendo os calendários à medida que os braços e as pernas permitem, e o dinheiro também. Mas obrigada. Posso fazer só Obrigada, mais um gente. complemento também? Desculpe. Falando dos serviços especiais, tanto os operadores como os consolidadores, eles têm acesso a um atendimento exclusivo, que é chamado Sales Support Transformation. Então, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer informação que vocês precisem, solicite ao operador, ao consolidador, para que envie essa solicitação para o nosso time aqui poder responder. Além disso, nós temos a nossa central de reservas, que funciona de segunda a domingo, das 9 à meia-noite, no telefone 0800 550 0099, atendimento em português. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Tchau, Até, bom fim tchau. de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, queridas.